Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos. E peço a gentileza de que você mande um cafezinho aí e contribua com a produção de conteúdo para este canal. Se esse vídeo aqui for muito legal para você, clica no botão valeu. Você pode ser membro aqui do canal, juntar-se ao Apoia-se. Você pode também comprar das empresas parceiras deste canal. Você pode comprar impressões emolduradas, manda suas fotos lá para imprimir e já emoldurar e colocar na sua parede com os meus amigos do Clube dos Quadros. Usando o cupom VERNALHA você tem desconto. Você também pode comprar pilhas no ePilhas, pilhas recarregáveis das melhores marcas, carregadores confiáveis, tudo com procedência, tudo certinho. Ótimos preços e com o cupom VERNALHA ainda tem desconto. Então, todas essas são boas formas de você apoiar a produção de conteúdo aqui do canal, além de comprar os meus cursos. Porque aí você comprando os meus cursos, além de apoiar financeiramente este espaço, porque eu recebo o dinheiro da compra dos cursos, você vai melhorar a sua fotografia com novos conhecimentos, novas habilidades e assim por diante. Falando em conhecimentos, habilidades e assim por diante, veio a pergunta que dá título a este vídeo, que é: se as câmeras ficam cada vez mais inteligentes, nós ficamos mais burros? A tecnologia gera burrice, a tecnologia gera preguiça, nós nos tornamos piores porque temos hoje mais facilidades? Então vamos discutir um pouco. Este é um episódio do Foto Filosofando, porque há quem diga que sim, nós realmente emburrecemos quando há muita facilidade. Há quem diga que não, nós não emburrecemos, nós desenvolvemos outras inteligências. Tem um pouquinho para os dois lados, na minha opinião, então vamos discutir um pouquinho isso. Lembrando que também, de tudo que eu falei, de apoio ao canal, tal, inscreva-se inscreva-se neste canal se você não é inscrito ou inscrita e compartilhe para os seus amigos, amigas, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram que você participa. Joga esse vídeo lá para a galera ver, porque assim a gente vai expandindo o tamanho deste espacinho na internet. Vamos lá, gente. Uma das possíveis leituras que a gente tem sobre essa ideia é assim: quando a câmera não tinha nada, você não tinha autofoco. Então vamos pensar assim, alguém que começou na fotografia, não sei a sua idade que você está vendo aí, no tempo de seus pais, no tempo de seus avós, enfim, alguém que começou, ou dependendo da sua idade, no seu tempo mesmo, alguém que começou na fotografia há tempo suficiente para ver câmeras que não tinham nem autofoco, não eram capazes de realizar a focalização sozinhas. Então você tinha que ficar girando lá para ela fazer a focalização. Então você tinha que ter o conhecimento sobre como executar a focalização para ter uma imagem focalizada, porque a câmera não ia te ajudar nisso. Esse conhecimento ele é desnecessário praticamente hoje, com um pouquinho de aspas no desnecessário, mas aspas bem pequenas. Porque os sistemas de focalização são excelentes. Eu tenho uma câmera que está focando no meu olho enquanto eu falo. Eu venho para trás, ela foca. Eu venho para frente e ela foca. Então, mesmo que eu, numa sessão de fotos, usando esses sistemas de detecção de rosto e olho, uma ou outra foto possa não sair perfeita, quando eu fazia tudo isso manualmente, também não saía alguma delas perfeita. Ou quando eu tinha poucos pontos de foco e eu tinha que focar em cima do pontinho e aí recompor conforme o meu enquadramento, alguma a gente erra. Então, 100% de acerto, nunca ninguém teve. E hoje a gente tem uma tecnologia que não tem 100% de acerto, mas que facilita ridiculamente a nossa vida. Então, se alguém hoje pegar uma câmera antiga ou quebrou o sistema de foco da sua câmera e você tem que fazer manualmente, se alguém não souber fazer isso direito, eu não estranho, porque a pessoa não está tendo que treinar esse assunto, ela não está tendo que dominar esse assunto, porque o sistema faz para ela com qualidade. E não é um erro você não treinar algo porque tem alguém fazendo para você. É que nem quem tem um carro com câmbio automático e que desacostuma a usar o câmbio do carro e assim por diante. Você tem a câmera de ré no seu carro que ajuda a manobrar e você perdeu aquele costume de ficar decorando mais ou menos em que ângulo você olha para ver quando você estaciona o carro não bater em ninguém.
e assim por diante. Então, é normal que a gente perca o costume de um certo treino ou nem o desenvolva conforme a época, porque algo tecnológico surgiu substituindo. Vamos mais longe que isso. No tempo do filme fotográfico, você não tinha balanço de branco. Você não tinha balanço de branco automático e manual nenhum. Você tinha escolha de filme, que era filme para luz do dia ou filme para luz de tungstênio, luz incandescente. E você tinha filtros para correção de cor para usar conforme a luz que você tem. Então você tinha que dominar um pouco olha, isso aqui é luz fluorescente, ela tem um esverdeado, eu uso um filtrinho cor-de-rosa na frente da minha lente. Você decorava meia dúzia de soluções para meia dúzia de problemas e ficava com isso para o resto da vida. Flashes em TTL não existiam? Não existiam. Flash tinha lá no máximo meia carga e carga inteira. E aí você decorava as distâncias que você ficava para fazer foto lá num casamento, por exemplo. Hoje, você não precisa ficar pensando tanto em carga de flash, em controle disso e daquilo, porque você tem o TTL e o TTL funciona muito, muito, muito bem. E quem disser o contrário não sabe usar o TTL. E eu afirmo isso com certeza, porque eu trabalho com flash, dou aula de flash há mais de 20 anos e eu uso tanto manual quanto TTL e eu sei que tem um número enorme de situações que o TTL resolve. Dito isso, e tem lá meu curso de flash, onde eu dou um monte de exemplos e um monte de coisa para provar isso. Dito isso, tem poucas situações onde o flash em manual é uma melhor opção do que o flash em TTL. Essas exceções existem? Claro que sim. Mas são poucas? Sim, são poucas. No dia a dia normal de um monte de gente. Então hoje a gente tem TTL, que a gente não tinha. Hoje a gente tem balanço de branco automático, que a gente não tinha. Hoje a câmera faz 10, 15, 20 fotos em 1 segundo, então até aquela habilidade de escolher o disparo no instante decisivo, tal do momento decisivo do Henri Cartier-Bresson, que você acompanha a cena e a coisa e tal, e clica na hora exata para ter aquela perfeição. Hoje em dia você sente que a coisa vai acontecer, senta o dedo lá, vai aquela metralhada. No final, a coisa aconteceu, então o jogador ia cabecear a bola para o gol, o casal ia fazer um passo de dança, sabe? As coisas iam acontecer na sua frente, a criancinha ia correr brincando com o cachorro, sei lá. E você, ao final você tem 30 fotos, 40 fotos, e você escolhe aquela perfeita. É quase como escolher um frame de vídeo do momento ideal. E a gente está perdendo um pouco o conhecimento de como escolher um momento decisivo para o clique. A gente está perdendo o conhecimento de o que é balanço de branco, como regular a cor em relação à luz, do que eram os filtros para correção de cor. A gente está perdendo o conhecimento então de focalização, perdendo o conhecimento de controle de carga de flash e fotometria manual de flash e assim por diante, porque o TTL e tal. Então, se a gente está jogando um monte de conhecimento fora, porque a tecnologia está resolvendo esses problemas, a gente pode dizer, talvez hoje o fotógrafo de hoje não conseguiria pegar uma câmera antiga e trabalhar, porque ele não ia conseguir a focalização do jeito que ele está acostumado, nem o balanço de branco, nem o flash, nem nada. Esses são só exemplos, tem milhares de técnicas que a gente podia citar, esses são alguns. E aí a gente pode falar, realmente, o fotógrafo antigo era muito melhor do que hoje porque ele tinha que saber tudo isso. Então, o que alimenta esta lógica é isso que eu acabei de falar. Então, o que estamos emburrecendo porque a tecnologia está nos dando muita facilidade. Então, o que alimenta é um fotógrafo de uma certa época precisava ter conhecimentos que o de hoje não precisa. Não precisando estudar esses assuntos, ele é mais burro por isso, ele ficou menos apto por isso, ele ficou menos inteligente. E é aí que vem o outro lado dessa história. Muito bem. Já viu o menu de uma câmera atual? Quantas opções, subopções e outras coisas tem ali? Só na programação de foco, abre o menu de foco da EOS R7, novinha da Canon, e da R6, da R5, da R3. Vê ali quantas programações. Pega o menu de foco da novíssima Fujifilm X-H2S. Dá uma olhadinha. Você tem que saber programar aquilo lá. Se o sistema de foco é mais responsivo ou menos, se ele trava no sujeito ou não, se ele tem aceleração ou desaceleração de movimento, se eu estou fotografando pessoas ou animais ou veículos ou que outras coisas. Então, quais dos muitos modos
de foco com movimento ou sem, com mudanças de movimento ou não, travando no sujeito ou não. Quantas coisas eu tenho que estudar agora para programar o sistema de focalização super moderno das câmeras? Provavelmente mais do que conseguir focalizar até a imagem estar nítida diante de mim. Eu tenho mais fatores hoje para dominar. O balanço de branco. Já deu uma olhadinha em todas as opções de balanço de branco que sua câmera tem? Algumas tem bracketing de balanço de branco e tem o White Balance Shift, né? A tonalização sobre balanço de branco. E no software de edição você tem mais não sei quantos recursos de balanço de branco. Às vezes balanço de branco diferenciado entre luzes, sombras e tons médios. Ficou mais complicado. Antes era revelar a foto, escolher o filme adequado para a condição de luz e no máximo pôs um filtro na frente. O Flash TTL. Na Flash TTL é muito mais fácil. É muito mais fácil. Ele tirou muito cálculo. Mas tem compensação de exposição para fazer. Tem os modos de TTL que às vezes tem mais de um. Tem TTL que prioriza centro de quadro. Tem TTL que prioriza se é detecção de pessoas. Tem um monte de coisa aí que você pode ter que programar no menu da sua câmera, do seu flash. Então a fotografia digital ficou mais fácil, por acaso, em relação à fotografia de filme, ou ficou mais difícil? Porque a gente está precisando ser mais inteligente agora ou a gente precisava ser mais inteligente antes? A gente está mais burrinho agora ou a gente estava mais burrinho antes? Nem uma coisa nem outra, na minha opinião. A minha conclusão para essa história é assim: como tudo que envolva tecnologia muda ao longo do tempo. Então tudo que tem de tecnologia mudou. Você não usa hoje o seu smartphone da forma como você usou o seu primeiro celular. O seu primeiro celular só fazia ligações e talvez mandasse aquelas mensagens de texto. E era só. Talvez tivesse um joguinho com uma cobrinha no seu celular. Conforme a sua idade, você sabe o que era isso ou não. Coloca aí nos comentários. Se não quiser revelar a idade, comenta outra coisa. E hoje a gente tem inúmeras coisas nos nossos smartphones. A gente nem faz mais telefonema. A gente faz chamada de vídeo. A gente manda mensagens instantâneas por não sei quantos aplicativos. Então, quantas outras coisas a gente precisa saber sobre os nossos smartphones que a gente não precisava antes? Então, as coisas mudaram. A tecnologia é assim. Então, eu vou mexer na minha câmera e programá-la para atingir o melhor desempenho. É um conhecimento que eu tenho que ter hoje que eu não tinha que ter antes. E aquele de antes eu não preciso mais. Então o espaço ocupado nos meus neurônios, nas minhas sinapses, que eu usava com uma certa informação, não uso mais porque a tecnologia facilitou aquilo, mas eu consumo nos meus neurônios e sinapses com novas informações. Qualquer um que pegar o manual de uma câmera de 1990 sabe que ele deve ter 1/3 ou menos das páginas que o manual de uma câmera atual. Então, talvez a gente esteja complicando as coisas e não facilitando elas. A gente facilitou algumas coisas e criou inúmeros outros complicadores. Por isso, se as câmeras ficam mais inteligentes, nós é que ficamos mais burros. Se isso tem essa relação de causa e efeito, eu acho que não. Eu acho que as câmeras ficam mais inteligentes e facilitam a nossa vida e geram resultados melhores do que a gente tinha antes, mas também trazem outras complicações que, se a gente quiser realmente que elas desempenhem muito bem, a gente tem que aprender a programar, ajustar, fazer tudo e assim obter melhores resultados. No smartphone é igual. A câmera vem muito boa e tira ótimos resultados, mas se você quiser realmente que a foto do smartphone saia boa, você começa a ter que entrar em escolha de aplicativo de câmera diferente, em clicar em modo RAW para fazer ajustes, em dominar recursos e regulagens manuais. Você começa a ter que fazer isso no seu smartphone se quiser tirar o máximo dele. E também usar o máximo da inteligência artificial dele inclui saber escolher essas coisas, que aplicativos, que controles, que comandos e assim por diante. No fim das contas, o fotógrafo de ontem não era melhor que o de hoje, e o de hoje não é melhor que o de ontem. Somos só nós, usando as tecnologias do nosso tempo, tentando fazer com que aquilo que vimos fique mais tempo disponível, porque é isso que no fim das contas é a fotografia. É o que vimos desse mundo e como dar alguma solidez para esse instante tão fugaz e tão passageiro que quando a gente piscou passou, mas na fotografia ficou. Então, a fotografia é isso, é memória, é documento, e pode ser expressão, e pode ser arte. E o ferramental
Ele está aí para facilitar a nossa vida, e em alguns momentos para complicar a nossa vida, e nós não somos nem melhores nem piores que alguém do passado, e alguém do futuro não será nem melhor nem pior que a gente. Seremos nós, seres humanos, lidando com as tecnologias de cada momento. Essa é a minha opinião sobre esse assunto. Eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Você pensa o que sobre isso? Fotografia ficou mais fácil ou mais difícil? Hoje dá mais ou menos trabalho? As câmeras de hoje são desafiadoras para você no número de opções e coisas que elas têm? Ou não, é tranquilo? Você prefere clicar com a câmera ou com o smartphone? Você usa ou não usa a inteligência artificial dos smartphones para os seus resultados, os filtros e tudo mais? Joga aí nos comentários um pouquinho dos seus pensamentos sobre a mudança tecnológica no tempo e estes aparelhos que usamos para gravar imagens. Lembrando que se você quer evoluir nas suas técnicas fotográficas, eu tenho vários cursos, e também na estética fotográfica, porque eu tenho curso de composição. Então, quer aprender técnica e estética fotográfica? Dá uma chegada nos meus cursos. Seja membro aqui do canal, clica no botãozinho Valeu, e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!